Nos últimos tempos, aí você tem um vácuo nas discussões políticas, aí, na perda de rumo do país, o governo sem conseguir definir um desenho sequer, e as esquerdas meio perdidas num conjunto aí de formulações. E uma das formulações, uma das pessoas que tem conseguido sintetizar bem os rumos aí do que seria um projeto alternativo é o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes, que é o nosso entrevistado. Ciro, inicialmente, eu queria um diagnóstico seu sobre a situação atual aí de um governo que está meio acuado, meio completamente acuado, ao mesmo tempo tentando implantar essas reformas. Como é que você está vendo o quadro? Nós temos uma tragédia acontecendo no país. No momento em que eu lhe falo, hoje, saiu o dado das Nações Unidas, é a primeira vez desde 2010 que o Brasil não avança na superação da desigualdade, e isso, evidentemente, é um freio que vai começar a demonstrar um retorno ao agravamento das desigualdades. Não por acaso. Você tem um problema estrutural, né, que eu sustento para discutir, até tentando desarmar essa briga entre as turmas do Lula e a turma do Fernando Henrique, que é permitido visualizar a partir de 1980, quando o nacional-desenvolvimentismo tradicional se exaure, o Brasil passa a tratar da mão para a boca das suas emergências, a hiperinflação, as crises, etc, etc. Mas se olharmos de lá para cá, a taxa bruta de crescimento do Brasil é média de 2% ao ano, enquanto a China, que nos igualava em matéria de presença no comércio mundial em 1% em 1980, cada um de nós, hoje representa 12,5%. E isso eu tenho tentado, com a ajuda de muita gente preparada no país, né, entender essa questão estrutural. E acho que o Brasil hoje está proibido de crescer por três grandes movimentos, três grandes obstáculos, cada um deles suficiente. Um é o endividamento das empresas privadas. Você tem um endividamento consequência da política monetária ruinosa dos anos todos que fizemos, com exceção de momentos aí excepcionais. O segundo é o colapso fiscal do país, de novo provocado também pela exacerbação dos juros, mas esse ano nós não vamos investir, somando Estados, União e município, nem sequer 1,5% do PIB, o que nos traz a menor taxa de formação bruta de capital da história do Brasil. E, por terceiro, o desequilíbrio nas contas externas do país. Na medida que nós temos um modo de viver moderno, que nos faz desejar os eletroeletrônicos contemporâneos, as telefonias contemporâneas, os meios de diagnóstico médico, a química fina, etc. E abrimos mão de um projeto nacional e, portanto, abrimos mão de termos uma política industrial de comércio exterior, de ter uma política de ciência e tecnologia. E hoje, se você segregar e o Brasil crescer qualquer coisa, o buraco nos manufaturados entre o que o Brasil industrial exporta e o que o Brasil compra industrializado dá 124 bilhões de dólares, o último apurado. Tende aí a cada vez mais grave esse número. Ciro, tudo que você coloca aí está essa questão da política monetária e do câmbio ligado. Na sua opinião, por que Lula e Dilma não ousaram enfrentar esse problema? Talvez eu seja um dos melhores testemunhos, né, pela intimidade com esse processo todo, tendo sido ministro do Itamar Franco e bem relacionado na data, porque é até filiado ao PSDB com os tucanos, e depois ministro do Lula e confrontando debates que ele agitava dentro do governo. Basicamente, lá atrás, nós tínhamos muito medo na formulação do real de que, cessado abruptamente o imposto inflacionário, nós provocássemos uma crise bancária. O Brasil era outro, completamente diferente do que é hoje. Nós tínhamos uma pulverização enorme no sistema financeiro, muitos bancos pequenos, médios, e havia ali Pedro Malan, Pécio Arida, André Lara Rezende, Gustavo Franco, enfim, todos tinham um temor muito grande. Então, ancestralmente, eu sei que foi deliberado que nós faríamos transitoriamente a taxa de juros, procurar compensar, né, a receita perdida com o ganho inflacionário dos bancos, porque isso era uma transição, se dizia. Daí vem a razão do meu rompimento na sequência. Com o Lula, nós vivemos a síndrome do acordo, que pode ser visto como genial, pode ser visto como um pragmatismo decepcionante, e só a história futura vai pacificar isso. Mas eu estava lá e vi a contradição. O Lula pressionava dramaticamente por uma redução nessa taxa de juros, mas nomeou Meirelles, esse mesmo que é o ministro da Fazenda, presidente do Banco Central, e o Palocci, o mais conservador, né, dos petistas, ministro da Fazenda, e estavam travados por essa pseudociência, que é a ideia de que o Brasil vai ser administrado, a sua economia política, por um piloto automático imune à política, que seria câmbio flutuante, superávit primário e
meta de inflação. Daí Contra todos você os riscos. dispara na prática a taxa de juros. Só que nada justifica, nada justifica. E nós vamos ver agora, o Banco Central perdeu o passo, comprometeu um ano crítico para esse projeto golpista do país, que é o ano de 17, está morto, mas vão procurar correr atrás, derrubando 0,75, quando a inflação projetada é de 4%. Vamos pegar, aproveitar a sua experiência desde lá de trás, né? Teve um período que o PSDB ele tinha um viés reformista. Vocês do Ceará vieram lá com... Todos nós, o Fernando Então. Henrique era o mentor intelectual de uma social-democracia tropicalizada, né? A Onde brasileira. que se perdeu aqui o caminho? Foi no pragmatismo eleitoral. A mesma tragédia se repetindo como farsa. Né? Foi na tragédia eleitoral. O Fernando Henrique, para se eleger, resolveu já fazer uma aliança absolutamente pragmática com o PFL na época. Nós do Ceará tivemos um problema já nesse momento, mas não fomos só nós. Na sequência até se engoliu e tal, mas na data o mundo vivia o esmagamento ideológico da exuberância neoliberal. E o Brasil estava absolutamente liquidado do seu ponto de vista das suas contas externas quando o Fernando Henrique assume, dependendo sensivelmente, dada a manipulação do câmbio, que era uma coisa transitória e virou uma política de Estado no Brasil, lá como cá, né? Nós precisávamos da boa vontade, mais do que da boa vontade, da violação de todas as cartas de princípio do Fundo Monetário Internacional, e isso só se obtinha se houvesse um favorecimento generoso dos americanos, né? Basicamente o Clinton, e o Fernando Henrique chafurdou nesse acordo aí, e, inclusive no primeiro momento, isso é uma coisa que eu vou contar talvez pela primeira vez aqui, no primeiro momento o Fernando Henrique, entre a eleição e a posse, forçou a mão para que o Brasil cancelasse a concorrência do sistema CIVAM e entregássemos sem licitação a Rachel, por pedido explícito do Bill Clinton na reunião da ALCA na Flórida. Com a Boeing agora, aqui na licitação FX também. Isso, exatamente. Que coisa. Teve esse pedido então? Teve, e isso está numa ata que o Itamar Franco me convocou para assinar. Que coisa. Eu tive um Itamar depoimento. voltou furibundo da reunião. Logo Itamar, que era nacionalista. Recentemente, aí, uma pessoa ligada ao MDIC, do tempo da Dilma, também contou as pressões da comitiva do Obama em cima da licitação FX, querendo a todo custo que fosse... As coisas não são feitas por acaso, né? Você tem uma conexão hoje agravada, porque o sistema financeiro daquela data para cá oligopolizou-se de uma forma dramática, e não tem mais a ver com inflação, tem a ver com rentabilidade mesmo. Se viciaram numa rentabilidade exótica, fora de qualquer padrão internacional. E como é que você vê, a partir desse episódio que você relata agora aqui, a influência americana hoje, que tem uma diversidade lá, você tem a CIA para um lado, a FMI para o outro, como é que você vê? Mas não duvide que no interesse sensível eles agem em conjuntos. Né? E o interesse sensível está muito explícito no discurso da Hillary Clinton na campanha. O Trump, provavelmente por ignorância, não mencionou a palavra Brasil nenhuma vez nos debates que eu acompanhei com grande interesse. Mas a Hillary Clinton falava com grande explicitude, de maneira que me arrepiava, assim, não era de emoção, era de pânico, de medo, de o que é que vinha por aí. Ela falava em independentizar a América do petróleo do Oriente Médio, que vem se revelando muito custoso em matéria política, em matéria de guerra, etc, etc. Ora, quando você fala independentizar o maior consumidor de petróleo do mundo, e que não anda só, anda com os países do Atlântico Norte, Inglaterra, França, Alemanha, etc., do Oriente, ela está falando em petróleo do Brasil e da Venezuela. Isso. Não é? Temos clareza disso, e não por acaso, né? O Brasil já revogou com o golpe, já revogou o conteúdo nacional, já revogou a ideia de reserva de 30% da Petrobras, como também o Brasil abandonou aquilo que poderia ser talvez o passo mais relevante na nossa longa história de sofrimento colonial ou neocolonial, que era o BRICS. Né? Não por qualquer tipo de antagonismo, que eu tenho dito com muita clareza que, para mim, não importa trocar o imperialismo norte-americano pelo imperialismo chinês. O que eu quero não é negar o imperialismo de ninguém, é afirmar a independência do Brasil, e também por coisas muito práticas. Então, por que o BRICS é uma coisa muito importante para nós? Porque pode nos suprir, na dinâmica de um mundo multipolar, 3 grandes questões. Um regime de preferências comerciais que nos permita, né, ganhar escala em alguns protagonismos que o Brasil tem potencial de ter e poder equilibrar nossa conta externa. Transferências tecnológicas sensíveis. Hoje nós estamos aqui sob embargo, a mira dos nossos navios e aviões é guiada pelo GPS norte-americano.
E assim, também não estou pensando em a guerra, mas houve uma guerra recente, estúpida, né, nas Malvinas, e os americanos rasgaram a carta da OEA e apoiaram claramente a Inglaterra, e isso devia servir ao Brasil. Não, volto a dizer, não tenho o menor plano de ir à guerra, eu sou da paz, a nossa amizade é pan-americana, é a nossa melhor tradição, nossas ligações culturais com a Europa, tudo isso eu valorizo muito, mas volto a dizer, transferências tecnológicas sensíveis em matéria de satélite, em matéria de foguete, em matéria de energia nuclear para fins pacíficos, como está determinado na nossa Constituição. E por fim, né, além dessa coisa, um modo de financiamento rebelde a Bretton Woods. Porque as pessoas talvez não estejam ligadas nisso, mas desde a Segunda Guerra Mundial, o sistema Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, etc., hegemonizado fortemente pelos americanos, dita as políticas, estúpidas que sejam. 30 anos depois eles dizem que está errado, mas em 30 anos destroem, como é o caso especialmente do Brasil. E o Banco do BRICS, capitalizado por essas potências, o Banco do BRICS pode ser a primeira iniciativa após a Segunda Guerra Mundial em que haja financiamento para uma experiência institucional não alinhada, não forçada a essa submissão ideológica estúpida que está, enfim, gerando muita instabilidade no mundo, muita desigualdade. E assim, talvez o sintoma mais doído seja o fato de que hoje há 65 milhões de seres humanos refugiados. Que coisa. É a maior quantidade de seres humanos desestabilizados nas suas nações, são idosos, são crianças, são mulheres, em barracas de lona, no frio da Europa, no frio da Rússia, enfim.